Imagina só acordar um dia e o mundo, do jeito que a gente conhece, poder simplesmente acabar antes do jantar. Parece roteiro de filme, né? Mas em outubro de 1962, isso foi muito real. Por 13 dias, Estados Unidos e União Soviética ficaram, olha, a um passo de uma guerra nuclear. Bora entender como é que se chegou nesse ponto e, o mais importante, como conseguiram sair dessa. 13 dias. Apenas isso. É um tempo curtíssimo para pensar que o destino do planeta inteiro estava em jogo. Foi um suspense que parou o mundo. Cada conversa, cada decisão podia ser a última. Uma tensão absurda. Ok, para a gente entender como essa confusão toda começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá para o início dos anos 60, o clima da Guerra Fria já estava assim, pesadíssimo. A situação já era uma panela de pressão. Os Estados Unidos tinham colocado seus mísseis Júpiter na Itália e na Turquia, praticamente no quintal dos soviéticos. Do outro lado, a União Soviética, claro, estava procurando um jeito de equilibrar esse jogo de poder e, ao mesmo tempo, proteger seus próprios interesses. E aí, a gota d'água foi a tal da invasão da Baía dos Porcos, uma tentativa que deu super errado de derrubar o governo de Fidel Castro em Cuba. Depois disso, o líder soviético Nikita Khrushchev viu ali uma brecha. Ele pensou, ok, Cuba precisa de proteção, então ele concordou em instalar mísseis nucleares lá. Era uma jogada dupla, defender Cuba e, claro, dar uma resposta direta para os mísseis americanos na Europa. E então, a União Soviética começou a agir bem na surdina. Mas, um segredo desse tamanho não é uma coisa fácil de guardar por muito tempo. A operação tinha até nome de código, Anadir. Durante o verão de 62, as obras em Cuba foram a todo vapor, tudo em segredo. Mas no dia 14 de outubro, a casa caiu. Um avião espião americano sobrevoou a ilha e as fotos que ele trouxe de volta, elas não deixavam nenhuma dúvida. E o que mais chocou foi a proximidade. Pensa só! Mísseis com capacidade nuclear sendo instalados a 145 quilômetros da Flórida. Isso é muito perto. A ameaça não era mais uma coisa distante, teórica. Ela estava literalmente batendo na porta dos Estados Unidos. Com a descoberta, a crise começou para valer. A partir daquele momento, a bola estava com o presidente John F. Kennedy. Ele e seu time precisavam decidir, e rápido, o que fazer. Kennedy não perdeu tempo. Ele juntou imediatamente um grupo de crise, o chamado ExComm. Era a galera de confiança dele, incluindo seu irmão, Robert Kennedy, e o secretário de Defesa, Robert McNamara. Eles se trancaram para debater as opções, sabendo que qualquer escolha errada podia, sem exagero, acabar com o mundo. A sala de reunião devia estar pegando fogo. As opções na mesa eram extremas. De um lado, os militares pressionando. Vamos fazer um ataque aéreo, uma invasão. Do outro lado, uma turma mais cautelosa, como o McNamara e o Robert Kennedy, defendiam uma abordagem mais contida. Um bloqueio naval, que eles espertamente chamaram de quarentena, para não soar tanto como um ato de guerra. No fim das contas, Kennedy escolheu a quarentena. Era uma forma de mostrar força, de traçar uma linha no chão, mas sem fechar completamente a porta para a diplomacia. Era um jeito de evitar um confronto direto e imediato. A linha de bloqueio foi estabelecida e o mundo inteiro parou para ver se os navios soviéticos iriam furar ou não. E se a situação já estava tensa, ela escalou de um jeito que culminou no dia mais perigoso de toda a Guerra Fria. Guardem bem essa data. Sábado, 27 de outubro de 1962. Esse dia ficou conhecido como o Sábado Negro. Foi quando a crise chegou no seu auge, no ponto de ebulição. E aí aconteceu o que todo mundo mais temia. Um avião espião americano U-2 foi derrubado em cima de Cuba e o piloto morreu. Para a cúpula militar em Washington, aquilo foi o limite. A pressão em cima do Kennedy para retaliar se tornou, gigantesca. Com a queda do avião, a sensação era de que a diplomacia tinha falhado. A invasão de Cuba parecia a única saída. E uma guerra nuclear, parecia a consequência inevitável disso tudo. Mas, justamente quando o conflito parecia certo, negociações frenéticas acontecendo ali nos bastidores conseguiram abrir um caminho para a paz. E então, no dia 28 de outubro, o mundo todo pôde respirar aliviado. A rádio de Moscou anunciou uma mensagem do Khrushchev. A União Soviética iria recuar. Mas, o que o público ouviu naquele dia não era a história completa. O pulo do gato é que o acordo tinha duas partes. A parte pública era essa. Os soviéticos tiravam os mísseis de Cuba e, em troca, os americanos prometiam nunca invadir a ilha. Mas, por baixo dos panos, tinha um acordo secreto. Os Estados Unidos também concordaram em tirar os seus mísseis Júpiter da Turquia e da Itália. Essa parte secreta foi crucial.
porque permitiu que Khrushchev não saísse como o grande perdedor da história. A crise acabou, ufa! Mas os efeitos dela foram sentidos por décadas e acabaram moldando todo o resto da Guerra Fria. Depois de olharem para o abismo nuclear, as duas superpotências decidiram: ok, chega. A gente precisa garantir que isso nunca mais aconteça. E aí foi criada a famosa Linha Vermelha, um telefone direto entre Washington e Moscou. E isso abriu caminho para vários tratados de controle de armas numa tentativa de frear aquela corrida maluca. E aqui tem um ponto fundamental. No fim das contas, quem segurou a barra foram os líderes, Kennedy e Khrushchev. Eles resistiram à pressão dos próprios generais que queriam partir para o confronto. Eles escolheram negociar em vez de destruir tudo. Uma decisão que, literalmente, salvou o mundo. E tudo isso nos leva a uma reflexão. Num mundo que ainda hoje vive cheio de tensões e com armas nucleares por aí, o que será que a crise dos mísseis de Cuba pode nos ensinar sobre diplomacia, sobre liderança e, principalmente, sobre como sobreviver em tempos tão perigosos? Fica aí a pergunta.